No segmento anterior discuti como os primeiros psicólogos realizaram as suas experiências com animais para compreender por que razão se comportavam daquela forma ou como condicionavam o comportamento dos animais. Mais tarde, os experimentos foram conduzidos em humanos e os resultados foram os mesmos que os humanos também estão sujeitos ao aprendizado ambiental. Esta abordagem iniciada por Ivan Pavlov na Rússia, mas que se tornou amplamente popular nos Estados Unidos, ficou conhecida como behaviorismo. Embora o behaviorismo fosse a abordagem científica estabelecida para a psicologia, no mundo de língua alemã havia a sensação de que a ciência de laboratório realmente não conseguia explicar tudo. A mente humana era muito mais misteriosa ou sofisticada do que os experimentos em laboratório podem realmente compreender. Portanto, isso levou a outra abordagem na psicologia que ficou conhecida como psicanálise, que tem suas raízes no estruturalismo alemão de Wilhelm Wundt, considerado o pai da psicologia moderna. Em vez de confiar no comportamento, a psicanálise concentrou-se na compreensão da consciência através de dois métodos. Primeiro, eles analisaram a doença mental e perguntaram por que a mente fica doente. Segundo, eles olhavam para os sonhos e perguntavam por que sonhamos. Isto levou os primeiros psicanalistas à conclusão de que a consciência é mais complexa do que podemos ver ou compreender. Deve haver outro nível de consciência que não esteja prontamente disponível para nós. Isso ficou conhecido como subconsciente ou inconsciente. Dois dos psicanalistas mais importantes foram o austríaco Sigmund Freud e o suíço Carl Jung. Portanto, nesta sessão discutirei suas abordagens à psicologia, suas semelhanças e diferenças na batalha do inconsciente. Embora as gerações anteriores de psicólogos estudassem psicologia em laboratório, por meio da psicologia experimental, alguns psicoterapeutas atuavam na área que lidava com pessoas com problemas mentais, de modo que seu estudo não se baseava em experimentos de laboratório em animais ou humanos, mas abordava a psicologia por meio da observação de campo. Na época, o behaviorismo era a abordagem dominante da psicologia, na qual os estudos eram baseados em experimentos. No entanto, nessa época, uma nova abordagem da psicologia emergiu dos campos, ou seja, manicômios, hospitais e clínicas psiquiátricas onde psicólogos observavam seus pacientes e descobriam a existência e o poder do subconsciente. Um dos primeiros pioneiros da psicanálise foi o médico francês Pierre Janet, que é acreditado por ter influenciado Sigmund Freud e Carl Jung. Porém, quando se trata de estabelecer a psicanálise, são Freud e Jung que se destacam. Sigmund Freud, muitas vezes chamado de pai da psicanálise, e o suíço Carl Jung concordaram que o inconsciente é talvez uma parte mais poderosa da consciência. Apesar da semelhança em focar no inconsciente como a melhor fonte de compreensão da mente humana, eles também apresentavam algumas diferenças. Sigmund Freud, nascido em 1856 e falecido em 1939, era psicoterapeuta praticante em Viena, capital do Império Austro-Húngaro e uma das cidades mais sofisticadas do mundo na época. Apesar de sua sofisticação e riqueza, havia muita gente com problemas mentais. Mas por que uma cidade tão rica teria tantas pessoas sofrendo de problemas psicológicos? Materialmente, as pessoas eram ricas e tinham poucas preocupações com relação às necessidades de sobrevivência, como comida e abrigo. Tinha que haver algo mais profundo do que apenas as necessidades materiais que nós, humanos, desejamos. Com a ciência diminuindo a credibilidade religiosa, as pessoas perderam a fé em Deus e na Igreja. Agora cada pessoa tinha a responsabilidade de encontrar um significado sólido para suas vidas. É mais fácil falar do que fazer. Então Freud percebeu que deve haver algo mais profundo do que temos consciência. Freud assumiu a tarefa de compreender o que está por trás da mente consciente. Tal como os seus antecessores, ele adotou uma abordagem estruturalista da consciência e criou uma estrutura de 3 níveis: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Ele concluiu que o inconsciente era o poço mais profundo e a fonte de água de alguns de nossos pensamentos e experiências. Em outras palavras, é a besta inconsciente oculta que determina parte do que pensamos e fazemos. Em filosofia, Schopenhauer chamou isso de vontade cega. Devo também salientar que tanto Schopenhauer como Freud foram influenciados pela filosofia hindu, mais especificamente pelo conceito de Maya, que é muito complexo, mas, dito de forma simples, significa que o mundo em que acreditamos nada mais é do que uma ilusão ou uma máscara que colocamos. À medida que passamos pelo ciclo de reencarnação, Atma ou Brahman,
por outro lado, é a realidade imutável ou o verdadeiro eu que só pode ser compreendido através da meditação vigorosa e da compreensão consciente. No hinduísmo Maya é a realidade percebida. Atma ou Brahma é a verdadeira realidade que também é a realidade consciente. Schopenhauer chamou a verdadeira realidade de vontade e a percepção dessa vontade como representação. Em outras palavras, sabemos que a realidade é muitas vezes uma ilusão e que a verdade está em algum lugar mais profundo, apenas revelada a nós através da escavação ativa, ou seja, meditação e estar conscientemente no presente. Freud, como clínico, encontrou pacientes que sofriam de histeria. Ele aprendeu rapidamente que quando se pedia aos pacientes que descrevessem suas fantasias ou alucinações, o simples ato de expressar esses pensamentos os aliviava da doença. Ele concluiu que muitas doenças mentais como ansiedade, fobias, histeria e paranoia foram causadas por uma experiência ruim do passado que ficou armazenada em seu inconsciente. Em vez de esquecer esses traumas, os pacientes devem tê-los guardado em algum lugar da memória inconsciente. Em outras palavras, nossas experiências não desaparecem, mas permanecem conosco, muitas vezes escondidas da nossa mente consciente. Não foram forças externas, como Deus ou o destino, que levaram a mente humana à loucura, mas foram todas internas. Foi aqui que Freud compreendeu o poder e também o alcance da mente inconsciente em nossa vida consciente. A mente consciente é apenas uma pequena parte da nossa psique. Existe um mundo totalmente novo que fica abaixo da mente consciente e toma algumas de nossas decisões e determina algumas de nossas experiências. Assim como um iceberg, a consciência é apenas a ponta e está sempre à mercê do que está oculto. No entanto, é um processo um tanto dinâmico entre o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Assim como um iceberg que flutua, revela diferentes partes em momentos diferentes. Enquanto a ciência e a tecnologia tornavam a vida dos europeus mais confortável e previsível, a mente inconsciente era a fonte de todo o caos que uma pessoa pode experimentar. Por outras palavras, não importa quão ordenado e seguro seja o mundo exterior, a mente inconsciente é a principal fonte dos nossos problemas psicológicos, muitas vezes causados por coisas que nos aconteceram há muito tempo no nosso passado e, em alguns casos, no nosso passado ancestral. O inconsciente é também o lugar onde residem os impulsos animalescos mais profundos. Por exemplo, nossos desejos instintivos e muitas vezes ilimitados por comida e sexo. Como disse Schopenhauer, a vida oscila como um pêndulo para frente e para trás entre a dor e o tédio. Na mente inconsciente, segundo Freud, não há liberdade de expressão, mas muitas memórias reprimidas e emoções reprimidas. Devo também salientar que esta é uma condição moderna porque, antigamente, as pessoas confessavam as suas turbulências interiores, culpa ou memórias suprimidas durante uma confissão na igreja ou as pessoas estavam muito mais próximas das suas famílias e comunidades para que pudessem confiar naqueles que as rodeavam. Mas em grandes cidades como Viena, embora mais pessoas vivessem mais perto, a distância emocional era muito maior. Era muito mais difícil confiar em alguém. Isto não mudou. Hoje, a maioria das pessoas vive em cidades, mas nos sentimos mais solitários do que nunca. Embora esses conflitos ocorram lá embaixo, no nível consciente, eles nos causam muita dor, sofrimento e até doenças mentais graves. Porque eles não encontram local para desabafar. É como morar em um apartamento cercado de vizinhos barulhentos que brigam e fazem barulho constantemente. E não há escapatória. Em algum momento você perde o controle e bate na porta deles. Nosso inconsciente trava uma batalha titânica entre forças opostas, seus desejos atingindo paredes de tijolos, seus impulsos sem resposta, o que pode causar turbulência. É claro que nossa mente racional e consciente tenta domar a fera, mas nem sempre temos sucesso. Quando a mente racional e consciente fica sobrecarregada, temos problemas mentais. Então, como lidar com os problemas da mente inconsciente? Freud ofereceu um tratamento realmente único. Foi tão simples que se tornou revolucionário. Ele não inventou a roda. Ele simplesmente copiou um método centenário. Durante centenas de anos, as pessoas foram à igreja para confessar os seus pecados. O simples ato de falar foi suficiente para aliviá-los da dor da culpa ou do trauma que guardavam dentro de si. O mero ato de expressão os aliviou de sua turbulência emocional. Freud fez o mesmo. Ele abriu uma igreja.
Não, ele pedia aos seus pacientes que relaxassem numa cadeira confortável e conversassem, o que ficou conhecido como psicoterapia ou simplesmente o cura pela fala. Hoje, milhões de pessoas, principalmente em países ricos, recebem este tratamento dos seus terapeutas. Nos países pobres, as pessoas não podem pagar ou talvez uma explicação mais razoável seja que a vida no exterior é mais difícil do que no interior, por isso, quando estamos em modo de sobrevivência, a nossa mente está focada em viver mais um dia e a nossa mente tem menos tempo para criar problemas para você internamente. Mas quando temos comida suficiente e vivemos uma vida confortável, a luta move-se dentro da nossa psique. Freud percebeu que a civilização era uma das principais causas de mais doenças mentais, pois limitava a liberdade individual como animal agressivo. Na natureza, a doença mental talvez não esteja na sua lista de prioridades enquanto você luta contra elementos e animais selvagens. Isto se tornou a base da filosofia de Michel Foucault de que a loucura e a civilização muitas vezes andam de mãos dadas. Devo também mencionar que a cura pela fala consistia tanto em deixar escapar, mas também em alguém ouvir você. A maioria de nós vive uma vida solitária nas grandes cidades, então ter alguém que ouve você, sozinho, sem gritar, é incrivelmente poderoso. Portanto, seu terapeuta está fazendo o trabalho de seu parceiro, pais, amigos ou colegas que não ouvem você. Portanto, a terapia consiste tanto em deixar as coisas saírem, quanto em ter alguém que possa lhe emprestar seu tempo e ouvir. É claro que, nos tempos modernos, você paga por esse serviço. As provas de Freud e a teoria do inconsciente de Freud parece clara, mas que evidências ele mostrou de que realmente temos uma mente inconsciente? Ele ofereceu 4 evidências. Se vulcões e fontes termais são evidências de rocha derretida sob a crosta terrestre, então deveria haver alguma evidência para a mente inconsciente. A primeira evidência do inconsciente de Freud foram as doenças mentais vivenciadas por seus pacientes. Eles eram fisicamente saudáveis, então por que deveriam sofrer desses problemas psicológicos desconhecidos? Ele os ouviu descrever seu estado mental e suas memórias de infância. Em outras palavras, eles estavam experimentando histeria ou alucinações, muitas vezes de forma muito aleatória. Isso lhe provou que deve haver um inconsciente subjacente. A segunda evidência do inconsciente apresentada por Freud foram os sonhos. Todos nós sonhamos. É universal entre todos os humanos, jovens, idosos, homens, mulheres e em todas as culturas. Para Freud, os sonhos são a forma como o nosso inconsciente nos comunica sobre nossos impulsos e desejos mais profundos. Muitas vezes desejos reprimidos desde a infância. A terceira evidência de Freud são nossos erros verbais. Ele argumentou que nossos desejos reprimidos também chegam até nós por meio de simples erros verbais, que hoje conhecemos como o deslize freudiano, que é outra forma de compreender o inconsciente. Nossa mente consciente luta para manter certas coisas sob controle, mas de vez em quando, involuntariamente distribuímos o que realmente desejamos. Por exemplo, em vez de dizer gosto dos seus livros, você pode dizer gosto dos seus seios se se sentir atraído pela mulher. Eu fiz isso. Finalmente, Freud também estudou a expressão em geral. Por exemplo, muitos romancistas escrevem contos de ficção, mas muitas vezes nem os vendem ou nem os mostram a ninguém. Freud chamou isso de ato de catarse. Você se expressa simplesmente porque não consegue dizer às pessoas como se sente. Em outras palavras, você está liberando suas emoções reprimidas nas histórias. Contar histórias ou escrever é um método de catarse tão poderoso que às vezes é usado para tratar pacientes com doenças mentais, pois permite que eles se libertem. A catarse também acontece quando você lê um livro ou assiste a um filme, pois você se sente aliviado quando os personagens com os quais você se identifica na história conseguem o que desejam. Assim, romancistas e contadores de histórias atuam como nossos terapeutas, pois nos permitem expressar o que sentimos por dentro, mas não podemos expressar, ou porque não temos palavras para isso ou nos sentimos socialmente restritos. Hoje, os comentários online são uma forma de tal divulgação. A infância de Freud. Para Freud, as memórias da infância eram as mais poderosas que estavam no inconsciente. Por quê? À medida que crescemos, temos que deixar para trás nosso comportamento, sentimentos e memórias infantis. Mas não podemos realmente deixá-los para trás. Em vez disso, nós os deixamos presos dentro de nós. Nós os suprimimos.
Um ótimo exemplo é o romance americano O Apanhador no Campo de Centeio, de J. D. Salinger, sobre um jovem furioso que se recusa a crescer porque vê adultos agindo de forma falsa. As crianças são muito honestas, mas à medida que crescem espera-se que sejam simpáticas e educadas, o que significa muitas vezes serem falsas. Portanto, parte dessa fachada de gentileza é a expressão reprimida, o que significa que na maioria das situações sociais você não pode ser verdadeiramente você mesmo. Outro elemento da vida moderna é o valor da previsibilidade. Dos trens ao horário de trabalho, tudo deve ser previsível como uma máquina. No entanto, o inconsciente é muitas vezes volátil, caótico e inquieto. Nossa mente consciente precisa conciliar a turbulência interna com o previsível mundo externo. É como domesticar uma fera para se comportar em um mundo administrado como uma fábrica. Esta luta tem um enorme impacto mental à medida que a nossa mente consciente e racional tenta acalmar ou suprimir o nosso inconsciente, um conjunto de impulsos e caos. Consequentemente, cada vez mais pessoas sucumbem sob o peso da demanda moderna para controlar suas emoções. Durante milhões de anos evoluímos animais que vagavam pela natureza e agora vivem em caixas urbanas. Embora a maioria de nós consiga se adaptar a esta vida, alguns não conseguem. Resumindo, Sigmund Freud recorreu a filósofos como Schopenhauer, Nietzsche e outros psicólogos, bem como a filosofia hindu, para compreender que por baixo da mente consciente e racional existe um inconsciente muito poderoso. Ele observou pacientes que sofriam de histeria e outras doenças mentais e permitiu que seus pacientes falassem sobre seus desejos e fantasias mais profundos. Para compreender o inconsciente, ele também estudou sonhos e lapsos de língua para revelar os impulsos ocultos que suprimimos em nosso inconsciente. Embora Freud entendesse o poder da sociedade e da civilização sobre o indivíduo, ele se concentrou principalmente na psicologia individual, em seu próprio inconsciente, em suas próprias memórias reprimidas e emoções reprimidas, em sua própria infância. Como resultado, ele negligenciou o grupo, a sociedade ou o lado coletivo da nossa consciência. Aí vem outro gigante da psicanálise, Carl Jung, que construiu a psicologia centrada no indivíduo de Freud com uma psicologia mais coletivista. Carl Jung, de 1875 a 1961, foi um psicólogo suíço que se tornou muito próximo de Sigmund Freud, mas depois eles se separaram após algumas divergências. Enquanto Freud estava interessado no indivíduo, no que acontecia em seu subconsciente, em sua infância e em suas lutas internas, Jung olhava para fora. Ele estava interessado nos pontos em comum que todos nós temos, apesar das nossas diferenças culturais ou religiosas. Por outras palavras, existem certos mitos e símbolos semelhantes que todos os humanos partilham, independentemente das suas origens culturais. Enquanto as suas próprias experiências de infância são armazenadas na sua memória individual, os mitos e símbolos comuns são armazenados no que ele chamou de uma memória coletiva, como parte do inconsciente coletivo. Estas memórias coletivas não são o resultado das nossas próprias experiências individuais, mas herdadas dos nossos antepassados distantes, transmitidas a nós de geração em geração. Apesar de pequenas variações, estes mitos e símbolos são mais ou menos os mesmos em todas as culturas. Em outras palavras, uma grande parte de nossa psique ou mente consciente é preenchida pelas memórias de nossos ancestrais, assim como o software. Embora cada hardware individual seja diferente, muitas vezes compartilhamos o mesmo software. Para realmente compreender a teoria de Jung, podemos examiná-la através da filosofia. O filósofo grego Platão pensava que tudo o que existe no mundo físico são meras sombras da forma que só existe na mente. Em outras palavras, a mente é primária e o mundo exterior é uma mera sombra dessa mente. Mais tarde, nos séculos 17 e 18, na Europa, os racionalistas acreditavam que os humanos tinham um conhecimento inato do mundo. À medida que os bebés crescem, este conhecimento inato simplesmente se desdobra para que possamos dar sentido ao mundo. A teoria do inconsciente coletivo de Carl Jung é um tanto semelhante. Herdamos a maior parte de nossas memórias e arquétipos inconscientes de nossos ancestrais. À medida que crescemos, simplesmente desdobramos essas memórias para dar sentido às nossas experiências pessoais e construir uma personalidade própria no mundo. Em outras palavras, a maior parte da nossa psicologia nos é dada no nascimento. À medida que crescemos, essa psicologia apenas se desenrola no nosso inconsciente para nos guiar ao longo da vida.
Para o bem ou para o mal, a psique herdada, ou inconsciente coletivo manifestado em mitos e símbolos, determina muitas de nossas crenças, experiências e emoções. Jung chamou esses símbolos e mitos de arquétipos que são moldados dentro de nós antes de nascermos. Em outras palavras, os arquétipos são como modelos ou janelas para compreendermos nossas próprias experiências de vida. Mas, curiosamente, não temos consciência de que eles nos são dados. Em outras palavras, não temos consciência desses arquétipos. Muitas vezes pensamos neles como algo naturalmente nosso. Assim como seus genes são transmitidos a você por meio de seus ancestrais, essas memórias são transmitidas por meio de arquétipos culturais. Se o seu DNA é a memória dos seus genes, os arquétipos são as suas memórias culturais coletivas. Você poderia fazer uma conexão entre os arquétipos de Jung e a teoria dos memes de Richard Dawkins. Assim como os genes se espalham pelos descendentes, os memes se espalham da mesma maneira. Portanto, não só temos uma memória genética dos nossos antepassados, como também possuímos as memórias coletivas inconscientes dos primeiros humanos. Para compreender Jung completamente, voltemos à filosofia. No século XVIII, Immanuel Kant argumentou que o nosso conhecimento do mundo vem através das nossas experiências. Mas não só isso, temos um mecanismo inato de racionalidade que estrutura o mundo. Em outras palavras, não somos receptores passivos do conhecimento do mundo, impomos a nossa própria estrutura mental ao mundo. Os arquétipos de Jung são um tanto semelhantes no sentido de que, por meio desses arquétipos em nossa memória coletiva, damos melhor sentido às nossas experiências no mundo. Os arquétipos ficam em nossa mente inconsciente para nos fornecer padrões para que nossas experiências e emoções pareçam significativas para nós. Da mesma forma que temos a capacidade de aprender uma língua, também viemos pré-montados com a capacidade de nos relacionarmos com arquétipos e histórias, o que garante a nossa sobrevivência dentro de um grupo, da mesma forma que as nossas características físicas como olhos, ouvidos e nariz nos permite dar sentido ao mundo físico. Nossa capacidade de contar histórias nos permite navegar pela sociedade e pela cultura. Assim como Freud, Jung também pertencia à escola estruturalista de psicologia, por isso via a consciência ou a psique humana como uma estrutura dividida em três partes: o ego, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O ego é o lado racional ou consciente da nossa psique que regula a nossa vida diária. É como um mecanismo de controle como o volante de um carro. O inconsciente pessoal, no qual Freud se concentrou principalmente, inclui nossas próprias memórias individuais, incluindo memórias reprimidas e emoções reprimidas da nossa infância. O inconsciente coletivo, no qual Jung se concentrou principalmente, é onde estão armazenados os arquétipos que herdamos de nossos ancestrais. Assim como Freud forneceu os sonhos como evidência da existência do inconsciente, Jung também usou os sonhos como evidência do inconsciente coletivo. Em outras palavras, nossos sonhos são como janelas para nossas memórias coletivas do passado, sejam elas dos primeiros humanos ou mesmo dos macacos que viviam nas árvores ou até mesmo em um passado mais distante. Mas as evidências mais sofisticadas de Jung ou a sua contribuição mais importante para a psicologia não vieram da ciência dos materiais ou da ciência de laboratório, mas da narração de histórias ou da literatura. Janela para o inconsciente coletivo. Enquanto Freud considerava as doenças mentais, os sonhos, os erros verbais e a expressão catártica como evidências da mente inconsciente, quais eram as evidências de Jung para o inconsciente coletivo? Em outras palavras, como ele sabia que estamos programados para nos relacionarmos com arquétipos? Jung examinou uma atividade que todos nós, humanos, compartilhamos. Narrativa. Desde muito cedo as crianças ficam fascinadas pelas histórias e mesmo na idade adulta adoramos histórias. Por quê? Porque as histórias não apenas nos ensinam, mas também têm um profundo impacto emocional sobre nós. Em outras palavras, as histórias nos ensinam sobre o mundo por meio dos erros e triunfos de outras pessoas, mas também nos unem emocionalmente aos outros. Assim como nos relacionamos com a comida, também nos relacionamos com as histórias. A primeira vez que conhecemos pessoas, ficamos desesperados para saber quem elas são ou qual é a sua história.
Na verdade, você poderia argumentar que a maioria das religiões se estabeleceram através de histórias, no centro das quais está a história da criação. Mesmo na era da ciência, nós, humanos, ansiamos que a ciência nos explique a história da nossa origem através de evidências científicas. A maioria das tribos, comunidades, sociedades e até impérios foram construídos com base em histórias e mitos. Sem um mito comum, é difícil unir um império ou uma comunidade. Na verdade, nós, humanos, ansiamos por um significado para nossas vidas. Como você encontra significado? Através das histórias que contamos a nós mesmos. Todas as manhãs acordamos e vamos trabalhar porque acreditamos na história de que nossa vida está caminhando para algum lugar. A depressão ou a ansiedade resultam quando perdemos a fé na história da nossa vida. Portanto, o significado da nossa vida está intimamente ligado às histórias que contamos a nós mesmos. Alguns acreditam em religiões, alguns no sucesso, alguns no amor e alguns na justiça social. Todas essas são histórias que dão sentido à vida das pessoas. As nações são construídas sobre histórias. Patriotismo ou nacionalismo é uma história em que as pessoas dentro do país acreditam naquele país. As pessoas falam frequentemente de moral entre os soldados. Significa simplesmente que eles estão perdendo a fé na história que lhes foi contada. Portanto, história e crença estão intimamente ligadas como gêmeos siameses. Grandes contadores de histórias e cineastas são aqueles que contam histórias verossímeis e convincentes. Jung descobriu que a narração de histórias é onde vivem os arquétipos. Em outras palavras, os arquétipos são personagens comuns e recorrentes em todas as histórias. Alguns dos exemplos que Jung nos dá são o velho sábio, a velha sábia, o herói, o pai, a mãe, o diabo e assim por diante. Se você observar mitos e histórias, poderá encontrar muitos desses arquétipos em todo o mundo. Jung até chamou o masculino e o feminino de arquétipos, aos quais chamou de animus e anima. Nascemos com características masculinas e femininas, então à medida que crescemos, nos tornamos um arquétipo dependendo do nosso sexo. O homem forte masculino é desejado pelas mulheres e a suave mulher feminina é desejada pelos homens. Em outras palavras, são personagens refinados através do rio da história. Assim como os seixos são refinados pela água corrente ao longo dos anos e séculos, esses arquétipos são personagens refinados ao longo de milhares de anos de evolução humana. Portanto, esses arquétipos não são resultados da nossa mente consciente, mas da mente inconsciente coletiva. Se as mulheres adoram ler sobre um homem forte masculino como em 50 tons de cinza, não porque seja um conceito ocidental, mas é porque as mulheres, em um nível inconsciente, estão programadas para buscar esse arquétipo como companheiro. Da mesma forma, a psicologia masculina anseia por uma mulher feminina. Por que arquétipos? Agora você pode perguntar por que esses arquétipos surgiram. A resposta simples está em nossa biologia evolutiva. Como organismo ou animal vivo, enfrentamos predadores e presas. Enfrentamos desafios de sobrevivência. A forma como nos comportamos quando enfrentamos esses desafios de sobrevivência define nossos arquétipos. Assim, os arquétipos foram incorporados ao nosso DNA porque nos permitiram sobreviver e transmitir esses genes a outras pessoas. Arquétipos são nossos instintos de sobrevivência escritos em histórias. A mesma regra se aplica às próprias histórias. Somente histórias que ressoaram na maioria dos humanos sobreviveram ao longo dos séculos. Como disse Ítalo Calvino, os contos populares ou lendas são contados e recontados que já se tornaram lisos como seixos quando chegam até nós. Em outras palavras, quanto mais tempo uma história ou mito sobrevive, mais o esqueleto ou seus elementos essenciais permanecem. Portanto, pode-se dizer que estes arquétipos são personagens essenciais na sobrevivência da nossa espécie, pois guiam cada geração para sobreviver, prosperar e reproduzir-se com sucesso. Esses arquétipos não apenas nos guiam na vida para dar sentido às nossas próprias experiências, mas também desempenham um papel em nossa personalidade. Na verdade, usamos inconscientemente os arquétipos para apresentar ao mundo uma personalidade própria.
Quando nos apresentamos aos outros, temos o cuidado de mostrar algumas partes e ocultar outras. Além disso, também somos seletivos sobre o que mostrar dependendo de onde estamos. Podemos assumir uma personalidade diferente na presença de uma mulher bonita pela qual estamos romanticamente interessados. Mas na presença de nossos familiares ou amigos, assumimos uma personalidade completamente diferente. O mesmo quando vamos a uma entrevista de emprego, apresentamos o nosso lado forte. Os japoneses têm um conceito chamado Oni e Tatemai. Oni significa seu verdadeiro eu ou aquele que você mostra dentro de sua própria casa. Tatemai é uma personalidade que você mostra aos outros ou uma fachada social. Eles são muito diferentes. Jung chama esse eu público ou arquétipo de persona. Mas há também a parte que não queremos que o mundo saiba. Jung chama isso de sombra, que é o oposto da persona. Fica no escuro e fazemos de tudo para escondê-lo dos outros. Estes são os nossos segredos e impulsos ou pensamentos reprimidos. Na narrativa é o vilão e nas religiões, o diabo. Tendemos a associar a sombra aos outros e raramente a nós mesmos. Os bandidos são sempre outra pessoa e raramente nós mesmos. Por exemplo, ao longo da história, em todas as guerras, ambos os lados chamaram outro lado de bandidos, vilões ou males. Em meio a todos esses arquétipos, Jung argumentou que o objetivo final da nossa vida é realizar o verdadeiro eu, que é o arquétipo mais importante. Martin Heidegger chamou isso de autenticidade, que ele argumentou pode ser alcançada se realmente compreendermos e aceitarmos a morte como uma condição necessária da vida. Para Jung, encontrar o eu verdadeiro exige muito trabalho, assim como no hinduísmo, só pode ser alcançado através de uma busca consciente. Jung diz: ao compreender o inconsciente, nos libertamos de seu domínio. Então, para resumir, enquanto Freud argumentava que o inconsciente, que inclui memórias coletadas, traumas, emoções reprimidas de nossa infância, determina a maior parte de nosso comportamento e experiências na vida, Jung deu um passo além, dizendo que não é apenas nosso próprio indivíduo memórias inconscientes, mas também as memórias inconscientes coletivas que herdamos de nossos ancestrais. Portanto, o inconsciente não é apenas o nosso, mas também daqueles que vieram antes de nós. Tal como Freud e Jung estavam ativos antes da Segunda Guerra Mundial, o cenário mudou bastante depois da guerra, com a invenção de uma peça tecnológica crucial. Na verdade, esta tecnologia foi inventada precisamente para ser usada na guerra para invadir a inteligência alemã. Foi o computador. Com os computadores vieram a racionalidade e a capacidade cognitiva. Até agora discuti escolas e abordagens psicológicas na tentativa de compreender a mente humana, mas nos próximos segmentos examinarei as soluções para problemas psicológicos. Duas abordagens distintas surgiram como forma de combater problemas psicológicos. No mundo de língua alemã, a psicoterapia surgiu como uma cura pela fala e uma expressão catártica, e no mundo anglo-saxão a psicologia cognitiva surgiu como uma forma de tornar as pessoas mais capacitadas através da estimulação intelectual. Portanto, no próximo segmento discutirei psicoterapia e no segmento seguinte falarei sobre psicologia cognitiva e terapia cognitiva.